Você já esteve ali, naquele lugar onde a oração parece um monólogo vazio, onde a Bíblia está aberta diante dos seus olhos, mas as palavras não atravessam a página, onde você canta sobre a graça de Deus, mas seu coração permanece frio, distante, indiferente. Você ainda crê, pelo menos acha que crê, mas não sente nada, e isso o apavora. Porque se a fé é real, ela não deveria produzir algo, algum sentimento, experiência, mas há apenas silêncio. Um silêncio pesado que se instala entre você e Deus. E você começa a se perguntar: será que perdi minha salvação? Será que nunca fui realmente convertido? Será que Deus me abandonou? Essa angústia não é nova. Ela atravessa séculos. E no coração do século XX, em meio aos escombros morais de 2 guerras mundiais, em uma Londres reconstruindo-se sobre as cinzas do bombardeio, um homem enfrentou essa crise em milhares de almas. Seu nome era David Martin Lloyd Jones. Ele não era um teórico distante, trancado em uma torre acadêmica. Era um pastor, um médico de almas. Alguém que conhecia a anatomia do coração humano, não apenas pela medicina que estudou, mas pela observação cuidadosa, pastoral, compassiva de cristãos reais, com dúvidas reais, em desertos reais. Lloyd Jones deixou uma promissora carreira médica para servir a Cristo como pastor. Ele poderia ter sido um dos médicos mais respeitados de sua geração, mas escolheu diagnosticar e tratar uma doença mais profunda: o desespero espiritual, a depressão religiosa, a fé que tropeça nas trevas. Em Westminster Chapel, no coração de Londres, ele pregava todas as sextas-feiras à noite para uma multidão de pessoas quebrantadas. Muitos deles vinham de igrejas ortodoxas. Conheciam a doutrina correta, mas suas almas estavam murchas. Eles acreditavam nas palavras certas, mas não sentiam a vida que essas palavras prometiam. E Lloyd Jones não os condenava. Ele os entendia, porque ele sabia que a fé verdadeira não é um estado emocional constante. A fé não é euforia, não é êxtase ininterrupto, não é uma montanha-russa de experiências místicas. A fé é muitas vezes uma caminhada solitária através de um deserto onde não se ouve a voz de Deus, onde não se sente sua presença, onde tudo o que resta é uma decisão teimosa, que parece até irracional, de continuar confiando. E Lloyd Jones dizia aos seus ouvintes: isso também é fé, fé verdadeira, fé que agrada a Deus. Mas ele não parava aí, porque há uma diferença entre fé que atravessa o deserto e uma religiosidade morta que nunca teve vida. Lloyd Jones não queria apenas consolar, ele queria curar. E para isso, precisava diagnosticar o problema com precisão cirúrgica. O que ele descobriu, estudando as Escrituras e observando a alma humana, foi algo revolucionário. O maior problema do cristão não é o que o mundo lhe faz, mas o que ele permite que seu próprio coração lhe diga. Pense nisso. Você acorda de manhã e, imediatamente, seu coração começa a falar. Ele lhe diz que você está cansado, que Deus está distante, que sua oração de ontem não foi ouvida, que você falhou novamente, que não há esperança. E você ouve. Você simplesmente ouve passivamente, enquanto seu coração dita os termos da sua realidade espiritual. Lloyd Jones via isso repetidamente. Cristãos sinceros, derrotados não por tentações externas, mas por um inimigo interno. O próprio coração, que insiste em interpretar a realidade através do sentimento, da aparência, da experiência imediata. E então Lloyd Jones, bebendo profundamente dos puritanos e especialmente dos salmos, oferecia um antídoto radical. Pare de ouvir seu coração e comece a falar com ele. Pregue para si mesmo. Confronte suas próprias mentiras. Recuse-se a aceitar o veredicto das suas emoções como se fosse a palavra final sobre quem você é em Cristo. Isso não é pensamento positivo barato. Isso não é autoajuda evangélica. Isso é guerra espiritual. É tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e usá-la contra as fortalezas erguidas na própria mente. Lloyd Jones amava o Salmo 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
O salmista não está conversando com Deus aqui. Ele está confrontando a si mesmo. Ele está recusando a narrativa que sua alma deprimida está tentando impor. E então, ele prega para si mesmo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você percebe o que está acontecendo? O salmista não espera sentir algo para então confiar. Ele decide confiar e ordena que sua alma se alinhe com essa decisão. Isso é fé. Fé que não sente nada, mas escolhe continuar. Fé que olha para a cruz de Cristo, não como um evento que precisa ser validado por experiências emocionais, mas como um fato histórico, objetivo, imutável. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Seus pecados foram pagos. Você foi justificado. Essas verdades não dependem do seu termômetro emocional. Elas são verdadeiras quando você está no topo da montanha. E são verdadeiras quando você está no vale da sombra da morte. E Lloyd Jones martelava esse ponto incansavelmente. Sua salvação não repousa sobre o que você sente, mas sobre o que Cristo fez. Mas ele sabia que isso não era fácil de aceitar, porque vivemos em uma era de sentimentos, uma era que transformou a fé em experiência, adoração em entretenimento, evangelho em terapia. Queremos ser tocados, queremos chorar, queremos sentir a presença de Deus de forma tangível, palpável, mensurável. E quando não sentimos, entramos em pânico. Achamos que algo está errado conosco. Ou pior, achamos que Deus nos abandonou. Lloyd Jones via isso em seu tempo, e o diagnóstico é ainda mais urgente no nosso. Quantos cristãos hoje estão espiritualmente exaustos porque estão perseguindo uma emoção em vez de conhecer uma pessoa? Quantos estão pulando de conferência em conferência, de experiência em experiência, sempre buscando o próximo momento de euforia espiritual, mas nunca encontrando descanso verdadeiro? Porque descanso não vem de sentir, descanso vem de saber. Saber que Cristo é suficiente, saber que a obra está consumada, saber que nada pode separar você do amor de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, descrevendo riquezas espirituais que ultrapassam qualquer capacidade de sentimento humano. Ele fala de ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você percebe? Essa é sua realidade agora. Não quando você sentir algo. Não quando você tiver uma experiência mística. Agora, neste momento, mesmo enquanto seu coração está frio e suas orações parecem ricochetearem no teto, você já foi abençoado. Você já foi escolhido. Você já foi selado com o Espírito Santo. Essas são realidades objetivas, não sentimentos subjetivos. Lloyd Jones entendeu algo que muitos de nós esquecemos. Maturidade cristã não é medida pela intensidade das suas emoções, mas pela firmeza da sua fé quando as emoções desaparecem. Qualquer um pode louvar a Deus quando sente sua presença, mas o cristão maduro é aquele que continua confiando quando não sente nada, quando os céus parecem bronze, quando a oração parece inútil, quando a leitura bíblica é um exercício de pura disciplina sem nenhum deleite imediato. Ele contava de cristãos que vinham até ele em desespero, convencidos de que haviam cometido o pecado imperdoável, porque não sentiam mais nada por Deus. E Lloyd Jones, com aquela combinação singular de firmeza teológica e ternura pastoral, lhes dizia: o próprio fato de você estar preocupado com isso já é evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Alguém verdadeiramente endurecido não se importaria. O fato de você lamentar a frieza do seu coração é, em si mesmo, um sinal de vida espiritual. Fé fraca ainda é fé. Amor vacilante ainda é amor. E Cristo não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que fumega. Mas Lloyd Jones também não deixava seus ouvintes se acomodarem em uma espiritualidade apática. Há uma diferença entre atravessar um deserto e construir uma casa nele. Há uma diferença entre uma fé que não sente nada temporariamente e uma religiosidade morta que nunca sentiu nada porque nunca foi verdadeira. E ele chamava seus ouvintes a examinarem a si mesmos.
Não com o propósito de duvidar da salvação a cada momento, mas com o propósito de garantir que sua fé estava realmente repousando em Cristo, e não em rituais, tradições ou na mera ortodoxia intelectual. Porque você pode ter toda a teologia correta e ainda estar espiritualmente morto. Você pode defender os 5 pontos do calvinismo com precisão acadêmica e nunca ter experimentado o quebrantamento do arrependimento ou a alegria da graça perdoadora. Lloyd Jones temia uma ortodoxia morta tanto quanto temia um emocionalismo vazio. Ele queria uma fé robusta, enraizada na verdade objetiva do Evangelho, mas vivida com paixão, com fervor, com um amor cada vez mais profundo por Cristo. E então ele voltava repetidamente àquela prática simples, mas revolucionária. Fale consigo mesmo. Todas as manhãs, antes que seu coração comece a ditar sua realidade espiritual, pregue o Evangelho para si mesmo. Lembre-se de quem você é em Cristo. Lembre-se do que Cristo fez por você. Não espere sentir para então crer. Creia e ordene que seus sentimentos sigam essa crença. Isso não é hipocrisia. É fé. É escolher a verdade de Deus acima da mentira dos seus sentimentos. Imagine um cristão que acorda deprimido. Tudo nele grita que Deus o abandonou, que ele não é amado, que sua oração é inútil. E então, em vez de simplesmente aceitar essa narrativa, ele abre a Bíblia e lê Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E ele responde ao seu próprio coração: nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vê o que está acontecendo? Ele não está fingindo sentir algo. Ele está se recusando a deixar que a ausência de sentimento defina sua realidade. Ele está ancorando sua alma não no que sente, mas no que Deus disse. E isso, segundo Lloyd Jones, é a essência da vida cristã perseverante. É como você sobrevive ao deserto. É como você atravessa a noite escura da alma, não esperando que a luz volte para então caminhar, mas caminhando na escuridão, confiando que Cristo é a luz, mesmo quando você não pode vê-lo. Lloyd Jones viveu isso. Ele enfrentou períodos de profundo esgotamento físico e emocional. Ele conhecia a tentação de duvidar, de desistir, de questionar se tudo valia a pena. Mas ele continuou pregando, continuou pastoreando, continuou confiando, porque ele sabia que a fé não é um sentimento, mas uma âncora. E essa âncora, firmada na pessoa e obra de Cristo, permanece segura mesmo quando o navio está sendo sacudido pela tempestade. Há algo profundamente consolador nessa mensagem para o cristão exausto de hoje. Você não precisa fabricar emoções. Você não precisa forçar lágrimas. Você não precisa simular uma intimidade com Deus que você não sente no momento. Você só precisa continuar confiando. Continue orando, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Continue lendo, mesmo quando as palavras parecem sem vida. Continue se reunindo com o povo de Deus, mesmo quando você prefere ficar sozinho. Continue pregando o Evangelho para si mesmo, mesmo quando parece que você está apenas repetindo palavras vazias. Porque um dia, talvez sem aviso, a luz voltará, os sentimentos retornarão, a alegria será restaurada. Mas mesmo se isso demorar, mesmo se o deserto se estender por mais tempo do que você imaginou possível, a verdade permanece. Cristo morreu por você. Cristo ressuscitou por você. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Sua salvação não está nas suas mãos trêmulas. Está nas mãos perfuradas de Cristo. E essas mãos nunca o soltarão. Lloyd Jones amava citar outro grande pastor do passado, Charles Spurgeon, que uma vez disse que havia momentos em que a única oração que ele conseguia fazer era Jesus. Apenas isso. Uma palavra, um nome. Mas era suficiente. Porque não é a eloquência da sua oração que importa, mas aquele a quem você está orando. Não é a profundidade do seu sentimento que salva, mas a profundidade do amor de Cristo por você. E esse amor não muda de acordo com o seu desempenho espiritual. Ele é imutável, eterno, garantido pela própria natureza de Deus. Então,
Se você está naquele lugar hoje, se você é aquele cristão que não sente nada, que está apenas sobrevivendo espiritualmente, que se pergunta se Deus ainda se importa, ouça estas palavras. Sua fé não precisa ser grande para ser real. Ela só precisa estar direcionada para o objeto certo. E se o objeto da sua fé é Cristo, então você está seguro. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Não porque você está agarrando firme, mas porque Ele nunca solta. Lloyd Jones diria a você o que ele disse a tantos outros. Não confunda o testemunho do Espírito com êxtase emocional. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas esse testemunho nem sempre vem acompanhado de fogos de artifício emocionais. Às vezes, é um conhecimento quieto, profundo, que persiste mesmo quando tudo mais desmorona. É uma certeza que não pode ser explicada pelas circunstâncias, mas só pode ser atribuída à obra soberana de Deus em você. E é aqui que a teologia reformada encontra sua expressão mais pastoral. Não é um sistema frio, abstrato, preocupado apenas com predestinação e soberania divina. É uma teologia que traz consolo radical ao cristão que está lutando, porque remove o peso da salvação dos seus ombros e o coloca onde ele sempre pertenceu, nos ombros de Cristo. Você não precisa gerar sua própria fé. Você não precisa sustentar sua própria salvação. Você não precisa provar sua eleição através de performances emocionais. Cristo fez tudo e Ele está sustentando você, mesmo agora, mesmo quando você não sente. Há liberdade nisso. Uma liberdade estranha, paradoxal. Liberdade para ser honesto sobre sua fraqueza, sobre sua frieza, sobre seu vazio. Porque você sabe que sua aceitação diante de Deus não depende do estado do seu coração hoje, mas do estado do coração de Cristo para sempre. Você pode vir a Deus exatamente como você está, seco, cansado, duvidando e descobrir que Ele já sabia. Ele sempre soube, e Ele o ama do mesmo jeito. Lloyd Jones terminava muitas de suas mensagens com um apelo simples: venha a Cristo. Não quando você se sentir melhor, não quando você resolver seus problemas, não quando você finalmente conseguir orar direito ou sentir algo profundo. Agora, como você está, venha e descanse. Descanse na obra completa de Cristo. Descanse na graça soberana de Deus que o escolheu antes da fundação do mundo. Não porque você era especial, mas porque Ele é misericordioso. E enquanto você descansa, continue caminhando. Continue confiando. Continue pregando para si mesmo, porque a fé que não sente nada hoje pode estar apenas se preparando para uma colheita de alegria que você ainda não pode imaginar. O deserto não é o destino final, é apenas o caminho. E do outro lado, há uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Há uma glória que, quando revelada, fará com que todos os sofrimentos deste tempo presente, incluindo a dor de não sentir nada, pareçam leves e momentâneos. Mas Lloyd Jones não parava na teoria. Ele descia até o nível mais prático da vida cristã. Ele falava sobre domingo de manhã, quando você precisa ir à igreja, mas preferiria ficar na cama. Sobre a Bíblia que está na sua mesa de cabeceira, fechada há dias, porque toda vez que você tenta ler, as palavras parecem deslizar pela superfície da sua mente sem penetrar. Sobre as reuniões de oração que você evita porque não sabe o que dizer, e o silêncio constrangedor parece apenas confirmar o vazio que você sente por dentro. Ele conhecia essas realidades porque pastoreava pessoas reais, não ideais platônicas de espiritualidade. E é justamente aqui que o ensino de Lloyd Jones se torna revolucionário para a nossa geração. Porque vivemos em uma época de espiritualidade performática. Uma época onde a fé precisa ser instagramável, onde a adoração precisa ser digna de ser compartilhada, onde todo momento devocional precisa produzir uma citação inspiradora. Criamos uma cultura cristã que não tem espaço para o deserto, não tem espaço para a luta silenciosa, não tem espaço para o cristão que está simplesmente sobrevivendo, que está apenas colocando um pé na frente do outro, que está segurando por um fio. Lloyd Jones diria que essa cultura é uma mentira cruel. Ela transforma a fé em performance e o evangelho em conquista pessoal.
Ela coloca sobre os ombros dos cristãos um fardo que Cristo nunca pretendeu que carregássemos. O fardo de parecer sempre bem, de estar sempre crescendo, de sentir sempre algo profundo. E quando inevitavelmente falhamos em manter essa fachada, quando o verniz da espiritualidade perfeita começa a rachar, somos consumidos pela culpa, pela vergonha, pelo medo de que descobrirão que nunca fomos realmente cristãos. Mas a verdade do Evangelho é radicalmente diferente. A verdade é que Deus não se surpreende com sua fraqueza. Ele não está chocado com sua frieza espiritual. Ele não está desapontado porque você não consegue gerar os sentimentos que acha que deveria ter. Ele conhece o barro de que você é formado. Ele lembra que você é pó. E ainda assim, incompreensivelmente, Ele o ama. Não só apesar da sua fraqueza, mas conhecendo plenamente cada centímetro dela. Lloyd Jones pregava muito sobre depressão espiritual. Ele escreveu um livro inteiro sobre o assunto, baseado em sermões que havia pregado ao longo dos anos. E o que é notável é que ele não tratava a depressão espiritual como pecado a ser confessado, mas como condição a ser compreendida e tratada. Ele reconhecia que há causas físicas, causas psicológicas, causas circunstanciais. Nem todo deserto espiritual é resultado de pecado não confessado. Às vezes você está no deserto porque Deus o colocou lá. Às vezes você não sente nada porque seu corpo está exausto. Sua mente está sobrecarregada. Sua alma está processando traumas que você nem reconhece ainda. E Lloyd Jones, com sua formação médica, entendia isso melhor que a maioria dos pastores de sua época. Ele sabia que um cristão com deficiência de ferro pode ter dificuldade para sentir alegria. Que um cristão privado de sono pode lutar para concentrar-se na oração. Que um cristão sob estresse crônico pode experimentar um embotamento emocional que afeta todas as áreas da vida, incluindo a espiritual. Isso não significa que essas pessoas não têm fé verdadeira. Significa que são humanas. E a graça de Deus é suficiente para humanos, não para super-heróis espirituais. Pense em Elias. Depois de um dos maiores triunfos espirituais registrados nas Escrituras, depois de ver fogo cair do céu, depois de ver todo o Israel reconhecer que o Senhor é Deus, Elias fugiu com medo de uma mulher. Ele se sentou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Ele disse que não era melhor que seus pais. Ele desistiu. E o que Deus fez? Enviou um anjo para repreendê-lo por sua falta de fé? Não. Enviou um anjo para alimentá-lo, porque Elias não precisava de uma correção teológica naquele momento. Ele precisava de comida e sono. Ele precisava de cuidado físico antes que pudesse receber instrução espiritual. Lloyd Jones amava esse relato. Ele o usava repetidamente para mostrar que Deus não trata seus filhos como máquinas espirituais. Ele nos trata como pessoas completas, com corpos que cansam, emoções que se esgotam, mentes que precisam de descanso. E há momentos em que a coisa mais espiritual que você pode fazer é dormir, ou comer uma refeição nutritiva, ou dar uma caminhada ao ar livre, ou desligar o telefone e simplesmente existir por algumas horas sem a pressão de consumir conteúdo espiritual ou produzir progresso mensurável. Isso não é licença para a preguiça espiritual. Lloyd Jones era claro sobre isso. Há uma diferença entre descansar em Deus e desistir de Deus. Há uma diferença entre atravessar uma temporada de seca e decidir que a vida cristã é opcional. O que ele estava confrontando era a ideia de que fé verdadeira sempre se sente forte, sempre se sente certa, sempre produz sensações elevadas. Essa é uma mentira perigosa. E ela tem destruído incontáveis cristãos que, ao não sentirem o que acham que deveriam sentir, concluem que algo está fundamentalmente errado com sua salvação. A verdade é que fé madura muitas vezes se parece mais com obstinação do que com êxtase. É uma teimosia santa que se recusa a soltar Cristo, mesmo quando tudo em você quer desistir. É uma determinação silenciosa de continuar confiando, mesmo quando a confiança não traz nenhum conforto imediato. É uma lealdade persistente a promessas que você não pode ver cumpridas ainda.
mas que você sabe que são verdadeiras porque Deus as fez. E Lloyd Jones via isso nas Escrituras repetidamente. Ele via em Abraão, esperando décadas pela promessa de um filho, atravessando períodos onde Deus parecia ter esquecido. Ele via em José apodrecendo em uma prisão egípcia por um crime que não cometeu, onde seria perfeitamente razoável concluir que Deus o havia abandonado. Ele via em Davi fugindo de Saul durante anos, escondendo-se em cavernas, questionando se algum dia veria o cumprimento da promessa de que seria rei. E ele via em Jesus pendendo na cruz, gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Se o próprio Cristo experimentou o sentimento de abandono divino, por que acharíamos que estaríamos isentos? Se o Filho de Deus atravessou a escuridão mais profunda, onde o Pai escondeu sua face, por que nos surpreendemos quando caminhamos por vales semelhantes? A diferença é que Cristo estava verdadeiramente abandonado naquele momento, carregando nossos pecados, experimentando a separação que nós merecíamos. Nós nunca estamos verdadeiramente abandonados. Mesmo quando sentimos que estamos, a realidade é que Cristo já atravessou esse abandono por nós, para que pudéssemos ter a certeza de que Deus nunca nos deixará nem nos desamparará. Lloyd Jones voltava constantemente a essa verdade central. Sua experiência subjetiva não define sua realidade objetiva. O que você sente sobre Deus não muda o que Deus sente sobre você. Sua percepção da presença de Deus não determina se Deus está presente ou não. Ele sempre está. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não alguns dias. Não os dias em que você se sente espiritualmente vivo. Todos os dias, incluindo hoje, incluindo este momento de vazio que você está experimentando agora. Então, Lloyd Jones oferecia conselhos práticos. Ele dizia: estabeleça disciplinas, não porque elas produzirão sentimentos, mas porque elas manterão você ancorado quando os sentimentos desaparecerem. Ore em horários fixos, não porque Deus precisa de rituais, mas porque você precisa de estrutura quando sua alma está à deriva. Leia as Escrituras de acordo com um plano. Não porque isso garante intimidade com Deus, mas porque garante que você será exposto à verdade de Deus mesmo quando não está com vontade. Reúna-se com o povo de Deus regularmente, não porque você sempre se sentirá edificado, mas porque haverá dias em que a fé deles terá que carregar a sua. Então, se você está naquele lugar hoje, se você é aquele cristão que não sente nada e está começando a se perguntar se sua fé é real, ouça estas palavras: sua fé não precisa se sentir forte para ser real. Ela só precisa estar direcionada para o objeto certo. E se esse objeto é Cristo, então você está seguro. Mais seguro do que jamais imaginou possível. Martyn Lloyd-Jones nos deixou um legado precioso. Ele nos mostrou que o Evangelho não é apenas para os momentos de vitória, mas especialmente para os momentos de derrota. Que a graça de Deus brilha mais forte quando estamos no vale mais escuro, incapazes de sentir qualquer coisa, segurando apenas por um fio de confiança. Você não precisa sentir nada para ser amado por Deus. Você não precisa fabricar emoções para ser aceito por Cristo. A evidência já foi produzida na cruz. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. E se você confia nele, mesmo com uma fé fraca, trêmula, você é filho de Deus e nada pode mudar isso. Então persevere. Continue caminhando. Continue orando. Continue confiando. Porque um dia você olhará para trás e verá que Cristo estava carregando você durante toda aquela jornada através do deserto. E você entenderá que a fé que não sentiu nada era, na verdade, a fé mais pura que você já teve. Porque ela confiou sem ver, acreditou sem sentir e perseverou, sem nenhuma recompensa emocional imediata. E essa fé é a fé que salva. É a fé que persevera. É a fé que, no final, será transformada em visão face a face. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like neste vídeo. Inscreva-se no canal Voz da Graça para receber mais conteúdo fundamentado no Evangelho Reformado. Nos comentários, compartilhe sua jornada. Às vezes, saber que não estamos sozinhos no deserto já é um consolo profundo. Considere também se tornar membro deste canal.
Seu apoio permite que continuemos produzindo conteúdo que aponta para Cristo em meio às crises da alma. Que o Senhor o sustente, especialmente quando você não sentir nada, porque Ele está segurando você, mesmo agora. Sua fé pode não sentir nada, mas Cristo nunca te solta.